vocês não têm ideia como vocês me ajudam, viu? Ajudam muito. E eu fico muito feliz que vocês gostem de rodar lá, que vocês sabem, lá na peritoneal a gente sempre tem que apelar para o emocional, né? Para vocês se envolverem ali com o método. Mas que bom que vocês gostem. Vocês moram no meu coração, vocês sabem disso, né? Eu sou sempre muito grata por toda a ajuda de vocês. Sempre com os casos, não só no ambulatório, mas vocês sabem, depois que vocês rodam lá, eu fico procurando vocês pelas enfermarias, pela interconsulta, pelo pronto-socorro, né? Pelo Hospital do Rim, não dou sossego depois. Mas eu agradeço muitíssimo sempre vocês pela ajuda. Obrigado. Tá bom? Gente, todo ano que eu dou essa aula, eu ponho o desafio de tentar fazer com que ela dure menos que 2 horas. Eu não sei quanto que foi o ano passado, mas dessa vez eu tentei enxugar mais um pouco. Que eu acho que é muita coisa para falar de um método numa hora de uma aula, numa aula de 1 hora, né? Mas vamos tentar de novo, porque senão ninguém tem paciência de assistir, né? Mesmo que fique gravado, depois, às vezes é difícil de assistir um negócio tão longo, acho que ninguém mais absorve nada, mas vamos tentar. Já vou parar de falar agora para ver se o negócio fica conciso. Podemos começar, então? Podemos, doutora. Então, tá jóia. Então, olha, eu gosto sempre de começar de falar de diálise peritoneal, falando sobre as vantagens e as desvantagens dos métodos, para vocês saberem o que, na hora que vocês propõem para os pacientes, né, qual é a vantagem de fazer diálise peritoneal. A vantagem é que, em relação à hemodiálise, ele é um método que dá mais independência para o paciente, né, dá mais privacidade, que ele vai fazer diálise na casa dele, ele pode viajar, então ele leva o material para onde ele for, então essa é uma grande vantagem, né, a pessoa não fica presa à clínica de hemodiálise. O paciente tem mais liberdade de dieta, tá? A gente vê no ambulatório, por ser um método contínuo, o paciente não tem, muitas vezes, tanta restrição de líquido, tanta restrição de fruta, a gente tem menos dificuldade, a gente percebe na prática para controlar potássio, embora na literatura não fale nada sobre fósforo, a gente sente um pouco que é um pouco mais fácil controlar fósforo, é mais suave, os pacientes sentem menos sede, preserva mais a função renal residual também, né? E qual seria a desvantagem? A principal desvantagem é que o próprio paciente que tem que fazer, né? Então, tem aquele compromisso que nem todo mundo quer fazer, nem todo mundo quer ter o material em casa, ter máquina em casa, não quer ter esse compromisso com o próprio tratamento, às vezes não é o próprio paciente que consegue fazer, tem que comprometer um outro familiar, nem todo mundo às vezes está disposto a isso, né? E além disso tem a desvantagem de risco de infecção, embora as infecções sejam raras hoje em dia, né? A nossa taxa no ambulatório é em torno de uma peritonite a cada 2 anos e meio, 3 anos por paciente. Então, é uma taxa baixa, né? Então, não é isso que hoje em dia a gente vê como grande desvantagem, tá? Na hora que você vai propor para o paciente, então, fazer diálise peritoneal ou hemodiálise, o ideal é que o paciente escolha o que ele acha que combina mais com o estilo de vida dele, né? Se ele prefere ir 3 vezes por semana na clínica ou se ele prefere fazer em casa. Mas a gente tem lembrar que as terapias não têm superioridade em relação a desfechos, a morbidade, mortalidade, uma não tem superioridade em relação à outra, então você pode oferecer de forma franca e transparente para o paciente, desde que ele não tenha contraindicação, né? Quem que não pode fazer diálise peritoneal? Quem não tiver condições, não tiver uma cavidade íntegra, né, para fazer a diálise, a cavidade abdominal tem que estar íntegra, não pode ter nenhum defeito, em geral os defeitos são raros, defeito como uma hérnia diafragmática, uma extrusão de bexiga, uma hérnia abdominal muito grande que não dê para corrigir, uma cirurgia abdominal recente, né? Essas são as contraindicações. E lembrar de outras, mas são mais raras e muitas vezes relativas, mas lembrar também que o que acaba sendo um grande divisor de águas em relação a indicar ou não a diálise peritoneal é a condição social do paciente de fazer, né? A condição domiciliar, ele tem que ter um ambiente limpo na casa dele, um cômodo sem mofo, com porta e janela, o que muitas vezes
no nosso país não é tão fácil, na nossa cidade, você ter o paciente com essas condições. Ele não pode dormir um monte de gente no mesmo cômodo, né? Tem que ser no máximo o paciente, mais outra pessoa ali que vai dormir com ele tem que poder fechar a janela, fechar a porta e não ter mofo no ambiente para fazer a troca, tá bom? E o paciente tem que estar apto também do ponto de vista cognitivo para fazer, não precisa de grande escolaridade, a gente tem paciente até analfabeto fazendo, mas precisa do paciente ter uma destreza ali para fazer as trocas, tá? Precisa ter condição, acuidade visual, né? Porque é um procedimento que foi desenhado para ser feito por leigo, né? Mas o paciente tem que ter um mínimo ali de visão e de compreensão para poder reproduzir a técnica na casa dele, tá? E eu vou dar para vocês 2 aulas, então, e hoje, nessa primeira aula, eu vou falar para vocês sobre como a gente prescreve as modalidades e vamos ensinar vocês a relembrar, né? Acho que muitos de vocês já sabem como é que a gente caracteriza a membrana do paciente pelo PET, que é o teste do equilíbrio peritoneal, e como que a gente avalia a dose de diálise depois que a gente prescreveu, tá? E na outra aula a gente vai falar sobre como identificar e manejar as complicações da diálise peritoneal. Lembrar que a diálise peritoneal ela pode ser feita de 2 formas, uma forma manual e a outra forma automática. A forma manual a gente chama pela sigla CAPD, que é a diálise peritoneal ambulatorial contínua, né? Nessa modalidade, o paciente vai fazer a troca de forma manual, recebendo em casa um kit, que tem um equipo em Y, conectado a uma bolsa que tem 2 litros, no adulto em geral 2 litros de solução, uma solução estéril que vai ser infundida na cavidade abdominal. E ele conecta, então, no catéter, um sistema em Y, que vai ter uma bolsa que vai ser infundida e na outra bolsa vai ser drenado o líquido. Como é que isso funciona na prática? Então, o paciente, o primeiro dia que ele vai começar a diálise peritoneal, ele vai lá para o ambulatório e a enfermagem infunde 2 litros de solução na cavidade abdominal dele, através do catéter. Ele vai para casa e, a partir dali, ele vai estar sempre com o líquido na cavidade e vai fazer a troca desse líquido 4 vezes por dia. Essa é a prescrição mais comum. 4 vezes por dia. Não precisa ser de 6 em 6 horas para respeitar a hora do sono. Então, na hora que ele acorda, por exemplo, 7, 8 da manhã, ele vai fazer a primeira troca. Então, ele vai para o ambiente limpo, geralmente é o quarto dele, fecha a janela, fecha a porta, higieniza a mão, põe uma máscara, higieniza a mão, prepara o material aqui numa mesa e ele vai se conectar ao catéter. A hora que ele conecta, ele vai começar drenando por gravidade o líquido que ficou na cavidade. Então, ele conectou esse sistema em Y, ele vai drenar o líquido que ficou na cavidade. Essa drenagem demora uns 20 minutos, mais ou menos. Ele mesmo percebe a hora que já drenou tudo. Depois, pela prática, ele já percebe que a bolsa fica cheia de líquido. Acabou de drenar, ele vai clampear essa saída aqui do líquido e vai infundir a solução que está na bolsa. Ele vai pendurar essa bolsa num suporte, que pode ser um suporte de soro, um gancho na parede, o que ele tiver para pendurar, e vai infundir 2 litros dessa solução estéril. Acabou de infundir, desconecta todo esse material, despreza, joga no lixo, e depois de 6 horas, 4 a 6 horas, ele vai fazer de novo. Então, por exemplo, ele pode fazer uma troca às 8 da manhã, depois lá pela 1 da tarde, 6 da tarde e 10, 11 da noite, a hora que ele for dormir. Então, 4 vezes por dia, ele para o que ele está fazendo para fazer essa troca. Se a gente for pensar que demora 20 minutos para drenar, 10 para infundir, mais ou menos, mais uns 10 minutos para preparar tudo, demora uns 40 minutos até todo o processo está feito. Então, são 40 minutos 4 vezes por dia. A maioria dos pacientes acha muito trabalhoso, e é mesmo, né, fazer isso 4 vezes por dia. Então, a maioria dos pacientes prefere fazer a DPA, que é a diálise peritoneal automática. Então, ao invés de fazer as trocas manuais ao longo do dia, o paciente vai fazer as trocas através dessa máquina cicladora, que vai fazer as trocas enquanto o paciente está dormindo. Tá? Então, 4 vezes por dia, então, enquanto o paciente está dormindo, ele vai lá, na hora de se deitar, ele vai conectar essa máquina no catéter, tá? Ele vai conectar no catéter 2 bolsas, aqui as bolsas, ao invés de ser 2 litros, que nem na CAPD, aqui a bolsa é de 6 litros, vai conectar essas 2 bolsas na máquina e vai conectar isso ao catéter.
ligou a máquina, vai começar o tratamento. Em geral, o tratamento dura 9 horas, é a prescrição mais comum, e o mais comum é a gente fazer 5 trocas ao longo da noite, tá? Então, o paciente se conecta na hora que vai dormir, depois de 9 horas ele vai ter, a máquina infunde a solução, 2 litros em geral, fica mais ou menos 1h20 na cavidade e drena. Infunde 1h20 e drena. Essa drenagem pode ser num ralo, tem uma extensão comprida que vai levar esse líquido para o ralo ou para um balde, e depois de 9 horas ele vai se desconectar e vai estar dialisado. Então, a maioria dos pacientes preferem essa modalidade. No nosso ambulatório atualmente, cerca de 85 pacientes estão nessa modalidade, né? A gente tem mais ou menos 150 pacientes, 85% estão fazendo a peritoneal automática porque eles preferem, e só 15% estão na manual. E quem que define se vai ser manual ou automática? No nosso ambulatório, em geral, quem dá a palavra final é a enfermagem, porque eles vão avaliar, junto com o paciente, se eles têm condição cognitiva de entender a máquina, embora seja muito simples, tem muito paciente que não entende, ou melhor, uma minoria, né, que não entende. Mas, e para esses pacientes, a gente se sente mais seguro em indicar as trocas manuais. Ou, às vezes, é o próprio paciente que acha que não vai conseguir ficar 9 horas conectado na máquina, prefere fazer as trocas de forma manual, tá? Mas, então, essa é, no primeiro momento, como a prescrição da diálise peritoneal é empírica, nesse primeiro momento, então, quem define se vai ser automática ou manual é a enfermagem. Tá? A gente, para fazer diálise peritoneal, precisa do catéter, da solução de diálise e precisa ter uma membrana íntegra. O catéter, existem alguns modelos de catéter, mas o catéter que a gente usa mais no ambulatório é o catéter de Tinkoff. No nosso ambulatório, quem implanta é o cirurgião, porque a gente tem essa comodidade de ter uma equipe na retaguarda do Hospital do Rim, é uma equipe muito comprometida, mas a gente sabe que nem todos os serviços têm essa disponibilidade, e tem muitos lugares no Brasil e no mundo que quem implanta é o nefrologista, e eles descrevem bons resultados, tá? Mas a gente acaba fazendo no ambulatório por cirurgia. Tá? E lembrar que o catéter, então, o catéter de Tinkoff, ele tem 3 segmentos, né? Um catéter de silicone que vai ter um segmento intraperitoneal, que é todo furadinho, e por aqui que o líquido entra e sai da cavidade abdominal. Tem um segmento aqui que a gente chama de intramural, que é aqui na musculatura, e um segmento externo, que é esse que vai ficar visível para o paciente, né? Esse aqui de silicone, né, o catéter. E tem dois cuffs, um fica aqui na musculatura, na parede abdominal, aqui, imediatamente após a saída aqui da cavidade peritoneal. Quando o cirurgião, ele coloca esse Dacron aqui, esse anel de Dacron, que é um material algodonoso, ele vai promover uma fibrose que vai fixar o catéter aqui. E tem um outro anel de Dacron que a gente coloca mais ou menos a uns 2 centímetros na saída da pele, que vai promover uma fibrose aqui também, evitar o vazamento do líquido. E aqui é o segmento externo, que é onde o paciente vai manipular. Tá? A gente tenta esperar, o ideal é esperar 10 a 14 dias para começar a usar, porque aí com isso fica bem cicatrizado e evita o extravasamento de líquido e diminui o risco de infecção. Mas se não der para esperar, se for uma diálise de urgência, pode usar, às vezes, no outro dia já do implante, tá bom? A gente vai infundir na cavidade abdominal do paciente a solução de diálise, e essa solução, em geral, então, 2 litros no adulto, vai ficar em íntimo contato com os capilares do peritônio e vai fazer troca de solutos por difusão, por diferença de concentração. A solução de diálise é muito parecida com a solução de hemo, da hemodiálise. Então, da mesma forma que na hemo é uma solução que não tem creatinina, não tem ureia, não tem fósforo, aqui a gente também não tem potássio. Então, por diferença de concentração, esses solutos vão do plasma, que é onde está mais concentrado, para dentro da cavidade abdominal. Tá? E depois de um tempo há uma saturação dessa solução e a gente faz a troca. A composição é muito parecida do líquido, tá? Então ele tem sódio, não tem potássio. Aqui a gente tem 3 tipos de concentração de glicose, a 1,5%, 2,5% e 4,25%, né? Só lembrando, a glicose é o agente osmótico que a gente usa para fazer ultrafiltração osmótica, né? Então a presença do líquido na cavidade abdominal vai fazer com que puxe a água do plasma para dentro da cavidade abdominal por um gradiente de concentração osmótica.
A gente tem cloro, tem cálcio, então no banho de diálise tem cloreto de sódio para o paciente não espoliar esses eletrólitos, tem cálcio igual no banho de hemo, 3,5 mEq por litro, mas a gente também tem o banho pobre em cálcio a 2,5, tem magnésio, tem lactato ao invés de bicarbonato, porque o bicarbonato junto com o cálcio ia preceptar. Então, o lactato, que é o tampão da bolsa que a gente usa na diálise peritoneal, o lactato vai ser degradado no fígado e vai ser convertido em bicarbonato, e esse bicarbonato que vai corrigir a acidose. Tem glicose, então, olha, vocês veem, a concentração é bem alta, né, de glicose. Quanto maior a concentração, maior a capacidade osmótica, mas maior também os efeitos deletérios dessa glicose ali no peritônio. A gente tem efeitos tanto locais no próprio peritônio, na morfologia ali do peritônio, quanto efeitos sistêmicos, porque a glicose em parte é reabsorvida e pode dar complicações metabólicas, que a gente vai comentar na outra aula. O pH da bolsa é baixo, eu vou comentar por quê, e ela tem então osmolaridade crescente conforme a concentração de glicose. Por que o pH é baixo? Porque a hora que você esteriliza a bolsa, né, que o fabricante esteriliza por calor, a glicose ela vai ser degradada em produtos de degradação de glicose, que são aldeídos, que são indesejáveis, tá? Então, quando você esteriliza a bolsa num pH mais baixo, você forma menos produtos de degradação de glicose. E por que é importante a gente evitar a formação desses produtos? Porque eles são precursores de AIDS, e esses AIDs, eles estimulam a produção de VEGF pelas células endoteliais e vão expressar mais óxido nítrico sintase, né? Então, com isso você aumenta o processo inflamatório ali, e essa angiogênese, isso vai gerar em última análise angiogênese, vasodilatação e um aumento da permeabilidade capilar. Então, se acredita que esses produtos de degradação de glicose, em última análise, eles estão relacionados a uma perda da função do peritônio ao longo dos anos, tá? Porque isso torna o peritônio mais permeável e isso pode culminar lá na frente em falência de ultrafiltração. Então, é importante que a gente use uma solução, essa solução seja, então, fabricada num pH baixo. Tá? Fora do Brasil, a gente tem outras, desculpa que esse slide veio repetido, a gente tem outras bolsas que tem o pH neutro e que o bicarbonato vem numa solução, são bolsas duplas, numa das bolsas tem bicarbonato e na outra vem a solução com o cálcio, e o paciente vai quebrar um lacre para misturar essas soluções só na hora de infundir. E essa solução, ela pode ter um pH mais alto, porque a solução em que está a glicose, ela tem um pH baixo na hora de você esterilizar, mas na hora que você mistura com a outra bolsa que tem o bicarbonato, ela vai ter um pH final mais fisiológico e tem bicarbonato ao invés de lactato, então essa bolsa é melhor para a sobrevida do peritônio, mas infelizmente a gente não tem disponível no Brasil, né? Então a solução ideal seria aquela que você tem um processo de esterilização que não vai promover a produção, não vai promover a formação de produtos de degradação de glicose, que tivesse um bicarbonato, que tivesse bicarbonato ao invés de lactato, que o pH fosse normal, né? Uma bolsa que não fosse hipertônica, né? Mas a gente acaba usando a glicose porque é um agente osmótico não tóxico, né? No sentido de que é seguro e barato, né? A gente tem bastante conhecimento, mas o agente ideal seria aquele que não tivesse os efeitos metabólicos da glicose e locais da glicose e tivesse um alto coeficiente de reflexão, ou seja, que tivesse pouca difusão da solução para o plasma, né? E que promovesse a integridade da membrana peritoneal. O que a gente tem mais próximo disso é a icodestrina. Eu vou comentar já sobre a icodestrina para vocês entenderem como é que a gente prescreve lá na frente, tá? A icodestrina é um soluto que vai substituir a glicose, tá? Então, ela é um polímero de glicose de alto peso molecular, então ela não vai se difundir para o sangue
e, portanto, ela vai manter o gradiente osmótico e a ultrafiltração durante todo o tempo da permanência. A UF dela equivale a um banho de 4,25%, só que ela é sustentada por mais de 14 horas. Então, a gente não usa em todas as trocas por uma questão de custo e também se questiona também um pouco pela segurança, né, porque ela em parte, ela vai ser reabsorvida depois via linfática e vai ser metabolizada. Esses metabólitos podem, de alguma forma, ter alguma teórica toxicidade, então se acredita que é mais seguro não usar ela, a ecodestrina, em todas as trocas. Então ela vai ser usada só, a gente vai comentar mais para frente, nos períodos de longa permanência da diálise, que é ou na bolsa da noite do CAPD, na troca manual, ou na permanência do dia, no paciente que faz a cicladora à noite e precisa ficar com líquido na cavidade durante o dia. Ele é vantajoso em relação à glicose porque ele não vai ser reabsorvido, tá? E com isso mantém a UF por mais tempo. Aqui, só para exemplificar para vocês, se a gente imaginar que ao longo do tempo, então aqui com 4 horas de permanência da solução, se a gente for olhar a solução de glicose é 1,5%, ela já começa a ser, a capacidade UF dela em 4 horas, ela já começa a reduzir, né? Aqui, se a gente for olhar a UF em mililitros. A bolsa 4,25%, ela tira rápido o líquido, em 4 horas, mas depois já vai começar a reduzir essa capacidade de ultrafiltração, porque a glicose vai ser, em parte, reabsorvida. Mas a ecodestrina não, ela tem essa capacidade de manter a ultrafiltração ao longo do tempo, uma ultrafiltração contínua. Mas só para lembrar, se você quer tirar líquido rápido, é melhor você usar uma bolsa de 4,25, tá? Em pouco tempo, é mais rápido, é mais efetivo uma bolsa com alta concentração de glicose. Para fazer a diálise, a gente precisa da membrana peritoneal íntegra, né? Lembrar que o peritônio é um espaço fechado, que normalmente tem só 100 ml de líquido, e a gente vai colocar, então, 2 litros da solução ali. A membrana peritoneal, ela é formada por uma camada única de células mesoteliais, né, que é o epitélio ali do peritônio, tem tecido conjuntivo, tem vasos sanguíneos e tem vasos linfáticos. Mas isso varia de paciente para paciente. Então, isso determina, e como para cada paciente, dependendo dessa composição, vai determinar a sua área do que a gente chama de superfície peritoneal efetiva, que essa superfície peritoneal efetiva vai depender basicamente da vascularização do peritônio. Tem paciente que tem, para um mesmo metro quadrado de peritônio, maior ou menor vascularização. E a gente não tem como saber isso antes de iniciar a terapia. Depois que a gente começa a terapia, a gente vai descobrir isso na prática, porque o paciente que tem peritônio mais vascularizado, ele tem a capacidade de fazer trocas mais rapidamente, o que é bom em termos de adequação, no sentido de adequação de solutos, para você perder creatinina, ureia, fósforo, para isso é ótimo. Porém, ele acaba também reabsorvendo mais rapidamente a glicose, e isso diminui a capacidade de ultrafiltração ao longo do tempo. Existe um modelo teórico para explicar o transporte de solutos e água na diálise peritoneal, né? Esse modelo de 3 poros, então, divide os poros da membrana em poros ultra pequenos, que são, na verdade, poros transcelulares, são proteínas da membrana celular, são as aquaporinas. As aquaporinas são responsáveis por 50% da ultrafiltração do paciente. Então, quando você coloca a bolsa hipertônica na cavidade abdominal, metade da ultrafiltração vai vir por essa aquaporina e vai vir um líquido livre de soluto. Os solutos vão passar pelos poros pequenos e grandes, que são fendas intercelulares, tá? Os poros pequenos, por eles vai passar o transporte, vai passar solutos pequenos por difusão ou convecção, e os poros grandes, que são em menor número, e é por ele que vai fazer o transporte passivo de macromoléculas como a albumina, né? Na diálise peritoneal a gente perde um pouco mais de proteína do que a hemodiálise, mas também perde outras moléculas médias, que acaba sendo interessante. Outro conceito que é bom lembrar é o do PET, que é o do teste de equilíbrio peritoneal, que é o teste que a gente usa para caracterizar o transporte peritoneal, justamente para ver se o peritônio do paciente é mais ou menos vascularizado e te ajudar na hora de prescrever a diálise, tá? O que é esse teste? A gente vai fazer uma relação dialisato-plasma
de creatinina, ou seja, a gente vai infundir a bolsa e vai medir ao longo do tempo o quanto que aumentou a creatinina do banho de diálise em relação ao plasma do paciente. Então, a gente faz essa relação, e quanto mais essa relação se aproximar de 1, é porque mais rapidamente está sendo... o paciente está perdendo creatinina para o banho de diálise. Então, a gente vai fazer essa relação com 2 horas e com 4 horas, a gente colhe, então, o paciente vai para a clínica de diálise, a gente infunde uma bolsa a 2,5% de glicose de 2 litros, e essa bolsa vai ficar por 4 horas na cavidade do paciente. A gente vai, com 2 horas, coletar uma amostra do banho. Desculpa, a gente coleta uma amostra no tempo 0, no tempo 4, no tempo 2 e no tempo 4, com 0, 2 e 4 horas. E uma amostra do plasma do paciente para dosar a creatinina. E a gente vai fazer, então, a relação do dialisato plasma com 2 horas e com 4 horas para creatinina, e a relação do dialisato em relação ao quanto ele tinha, quanto ele vai ter no tempo 2 e no tempo 4 de glicose em relação ao quanto ele tinha no momento inicial. E também vamos ver o quanto foi drenado, tá bom? E aí, com isso, a gente vai colocar nesses gráficos que estão disponíveis na internet, a gente tem no ambulatório e tem nos livros também. Então, no tempo, a gente vai ver com a glicose em relação ao tempo 0, o tanto que ela caiu em relação ao tempo. Então, a glicose no tempo 2 em relação ao tempo 0 e no tempo 4 em relação ao tempo 0, a gente vai fazer essa relação, e também da creatinina, a creatinina no dialisato sobre a creatinina no plasma, e vamos ver ao longo do tempo como que se comportou essa relação. Vamos colocar nessas curvas, e com isso a gente vai classificar o paciente em 4 tipos de transporte: baixo transportador, médio-baixo, médio-alto, baixo, médio-baixo, médio-alto e alto transportador. E esse teste a gente não faz de imediato no paciente. Em geral, a gente espera pelo menos 1 mês dele dialisando para a gente, porque aí você está descrito que ocorre já um equilíbrio nas trocas e você vai ter um resultado fiel do PET. E baseado nisso, você vai prescrever. Por quê? Se você colocar um paciente autotransportador muito tempo com a solução de diálise no peritônio sem fazer uma troca, ele vai perder, o autotransportador ele vai perder rapidamente os solutos, porém ele vai reabsorver a glicose, e com isso ele vai ter uma pior ultrafiltração. Então, os pacientes que são autotransportador de solutos, eles vão ficar melhor numa terapia que tenha ciclos curtos, que é o caso da cicladora, e vai ficar pior na modalidade com tempo de permanência prolongado, que é o caso da CAPD. Já no outro extremo, os baixos transportadores, eles ficam melhor quando eles têm um tempo de permanência maior do soluto, do líquido na cavidade, porque com isso ele contém mais tempo para perder o soluto, e ele mantém a capacidade de ultrafiltração também por maior tempo, tá? Então, mas, na prática, o que a gente sabe é que no nosso ambulatório, que bate com a literatura, só em torno de 5% dos pacientes são autotransportadores. E isso é bom, porque o autotransportador, muitas vezes, é o mais difícil de adequar, porque esse paciente reabsorve rápido a glicose, e com isso ele tem baixa capacidade de ultrafiltração em terapias de longa permanência. Tá bom? A maioria dos pacientes, aqui 80%, ficam nas categorias médio-alto ou médio-baixo, que são pacientes fáceis de adequar, tanto na modalidade manual quanto na modalidade automática, e o baixo transportador, que corresponde no nosso ambulatório a mais ou menos 15% dos pacientes, eles também eles têm a dificuldade, então, de perder soluto, de você adequar em termos de soluto, você muitas vezes tem que deixar ele com a permanência do líquido, uma maior permanência do líquido e por maior tempo, tá? Vou explicar melhor isso mais para frente. Vou falar agora sobre as modalidades de diálise peritoneal e depois a gente junta todos esses conceitos para prescrever. Então, a CAPD, como eu falei para vocês, o paciente faz de forma manual 4 trocas por dia. Não pode ser espaçada ao longo da noite. Então, se a gente prescreve
vocês não precisam, que eu sempre falo no ambulatório, não precisa saber fazer a troca, mas precisa saber prescrever, pedir para a enfermagem. Então, como que você vai prescrever um paciente CAPD pela primeira vez na vida? Você vai falar, olha, eu quero 4 trocas de 2 litros, e você define a concentração de glicose. Se o paciente tem uma boa função renal residual, pode ser que ele possa usar todas as bolsas de 1,5%, mas pode ser que ele precise de uma das bolsas com maior concentração para ter maior UF. Então, a gente vai deixar a bolsa de maior concentração à noite, que é quando ela tem uma maior permanência. Então, você pode colocar, por exemplo, eu quero 3 trocas de 1,5% e uma bolsa de 2,5% à noite ou uma bolsa de 4,25% à noite. É assim que prescreve CAPD. E a DPA, como que a gente vai prescrever? A gente vai colocar. Primeira decisão é se o paciente vai ficar com a cavidade, se ele vai fazer as trocas durante a noite e vai sair com a cavidade seca ao longo do dia, ou se ele vai fazer as trocas durante a noite e vai ficar com a cavidade úmida durante o dia. O que define isso é uma coisa só, é função renal residual. O paciente que tem boa função renal residual ou uma mínima função renal residual que para a gente seja significativo, esse paciente, ele pode fazer só as trocas durante a noite e ficar com a cavidade seca durante o dia, porque isso vai permitir que ele tenha uma boa adequação, tá? Porque a gente vai levar a diurese dele em conta para fazer o cálculo da adequação dele do QTV. Então, esse paciente ele pode fazer 5 trocas de 2 litros ao longo da noite e sair com a cavidade seca. O nome disso é NIPD, diálise peritoneal noturna intermitente. Eu sempre falo, você não precisa colocar essa sigla na hora que você vai prescrever no hospital, que ninguém da enfermagem vai entender, eles vão entender DPA. Mas é bom vocês entenderem o conceito e também para a prova, né, para a vida, vocês saberem que existe essa sigla. Tá? Embora não seja muito fácil de decorar. Né? Então, o N aqui é de só noturna, diálise peritoneal intermitente noturna. Quando o paciente não tem mais função renal residual, se a gente deixar ele dialisando só à noite, ele não vai ficar adequado, vai ser aquele paciente que vai vir com um exame bem ruim. Então, você vai ter que complementar a diálise dele, fazendo, além dessas 5 trocas, colocando líquido na cavidade, ele vai ficar com esse líquido... Opa, desculpa, gente. Vai ficar com esse líquido o dia todo, tá? Então, fez 5 trocas, acabou aqui às 9 horas, ele vai ficar... Então, ficou 9 horas na máquina, vai ficar 15 horas com esse líquido na cavidade. O problema é que dessas 15 horas, é que muitas vezes a glicose vai ser reabsorvida. E com essa reabsorção, perde a capacidade de ultrafiltração. Então, se você coloca 15 horas aqui o líquido, você pôs 2 litros, na hora que o paciente vai ligar a máquina à noite, principalmente se ele for médio alto ou alto transportador, ele vai falar, doutora, não está saindo os 2 litros que foram infundidos, vai estar saindo 1.300, 1.400 ml, ou seja, reabsorve uma parte do líquido, o que é ruim para o balanço hídrico dele. Então, muitas vezes, esse paciente tem que fazer uma troca manual durante o dia. E aí, como que aí ele vai, então, depois, no meio da terapia, no meio dessas 15 horas, pode ser lá pelas 2 da tarde, dependendo da conveniência do paciente, ele faz uma troca manual, né, uma troca de CAPD. A gente chama isso de CCPD com troca diurna. Mas, às vezes, o paciente também pode ficar o dia parcialmente úmido. Às vezes, só isso aqui já é suficiente para você deixar o paciente bem dialisado do ponto de vista de soluto. E isso, às vezes, o paciente gosta, porque ele se sente bem com metade do dia com a cavidade vazia. E também tem um benefício teórico, né, embora isso não tenha sido comprovado, de deixar esse período do tempo aqui o paciente sem estar exposto à glicose. Tá? Então, a gente chama isso de DPA com dia parcialmente úmido. O paciente tanto pode sair da máquina com líquido e drenar esse líquido no meio do dia, quanto ele pode também sair com a cavidade seca, infundir o líquido aqui e drenar à noite na máquina. Fica de acordo com a conveniência dele. Tá? E com a conveniência, às vezes, do cuidador, do familiar que vai fazer isso. Lembrar que esse dia úmido, o ideal é ficar aí no meio do dia, mas tem, às vezes, o paciente precisa sair para trabalhar, ou o familiar vai chegar na hora do almoço, 4 horas depois, na hora, sei lá, meio-dia, e precisa fazer essa troca. Então, lembrar que essa troca tem que ficar pelo menos 4 horas, senão não adianta, tá bom? E, além disso, existe uma outra modalidade que a gente raramente usa, que é a TIDAL, que, ao invés de fazer
cada ciclo completo no sentido de drena totalmente a solução no final de um ciclo, infunde totalmente, a gente faz vários ciclos nos quais você não drena totalmente o líquido, e aí você já infunde uma outra solução limpa. Com isso é de se imaginar que você diminui a eficiência, porque você deixou uma parte do líquido ali que já estava saturado de soluto, e você não trocou totalmente esse líquido para pôr uma solução limpa. Então, para ter essa compensação, são feitos vários ciclos. E para que é feito isso? Em termos de dose de diálise, não faz diferença. Tá? É feito para o paciente que às vezes tem dor na hora que você esvazia totalmente a cavidade. Tem paciente que fala, na hora que esvazia totalmente, eu tenho dor, às vezes o catéter pode bater em algum local ali na cavidade abdominal, que acorda o paciente à noite, a hora que esvazia. Então ele fala, todo ciclo eu acordo, isso é muito ruim. Então a gente pode não esvaziar totalmente em cada ciclo a cavidade, e com isso então ele vai fazer um número maior de ciclos, mas com a mesma eficiência. Tá? E também tem paciente que na hora que está no finalzinho da drenagem, a máquina começa a apitar que não está drenando direito. Aí, para evitar, às vezes, de trocar esse catéter, você pode colocar essa modalidade que você não drena ele totalmente em todos os ciclos, mas no final acaba drenando tudo e dá certo. Mas a gente raramente usa essa prescrição. Então, você prescreveu a diálise, como eu falei para vocês, você não sabe no primeiro dia se é autotransportador, se é baixo, você vai indicar de acordo com a preferência do paciente, junto com a indicação da enfermagem, em termos de destreza do paciente, e depois que você vai ter o PET, depois de um mês, para ver se você acertou na sua prescrição. Porque a gente sabe que os autotransportadores, eles têm uma dificuldade maior em atingir ultrafiltração, porque a glicose é, em parte, reabsorvida. Mas ele tem facilidade em atingir o clearance de soluto. Então, ele vai ficar melhor em terapia com permanência curta, na DPA, para otimizar o F. Então, se você tiver colocado um paciente autotransportador no CAPD manual, provavelmente você errou nessa prescrição. Mas ainda bem, são só 5% dos pacientes que são autotransportadores. Então, a gente tem 95% de chance de ter acertado, tá? Por outro lado, o baixo transportador, ele tem facilidade em atingir a ultrafiltração, porque a glicose é mantida por mais tempo na cavidade, mas tem dificuldade em atingir o clearance. Então, ele vai ficar melhor, muitas vezes, em terapia com permanência longa, ou no CAPD, ou na DPA com a cavidade úmida, para você otimizar o clearance. Juntando tudo isso agora, então, na hora de prescrever. Primeiro eu vou falar um pouquinho sobre o conceito de adequação na diálise peritoneal, que ele tem mais ou menos a mesma ideia da hemo, né? No sentido de que você vai usar a depuração da ureia como marcador da sua dose de diálise, mas os cálculos são um pouco diferentes, né? Porque na hemodiálise você vai precisar da ureia pré e pós-diálise para você fazer o cálculo da taxa da URR, né, da taxa de redução da ureia, que tem que ser idealmente maior que 65% numa sessão. Um marcador mais fidedigno do que a URR seria o KTV, que é uma fórmula no qual você vai ter o clearance do dialisador, vezes o tempo em que durou a diálise, dividido pelo volume de água corporal do paciente. Para você ter o clearance do dialisador na hemodiálise, você precisaria o quê? Coletar todo o banho de diálise que foi usado numa sessão, né? 120 litros de banho de diálise, para você coletar uma amostra de ureia e fazer a ureia do dialisador, a ureia do dialisato sobre a ureia do plasma, para você ter esse clearance. E você multiplicar pelo tempo que durou a diálise, 4 horas, e dividir pelo volume de água corporal do paciente. Só que na hemodiálise, isso é impraticável. Então, a gente usa a fórmula, e essa fórmula se baseia na coleta da ureia pré e pós-diálise. Você põe isso numa fórmula e você vai estimar, então, o KTV. Na peritoneal, você pode dosar diretamente do banho de diálise, porque o paciente usa 8 litros de líquido na CAPD e 10, 12 na DPA. Então, a gente consegue coletar todo o líquido e coletar a ureia direto dali para fazer o cálculo, tá? E lembrar qual que é o conceito de KTV, né? Você vai ter aqui um clearance, que é uma medida de volume por tempo vezes o tempo, dividido pelo
uma outra medida de volume, que é o volume de água corporal do paciente. Então, a hora que você pega o clearance do dialisador, que é uma medida de volume por tempo, vezes o tempo, você corta tempo por tempo, né, tempo e tempo, a hora que você corta, você vai ter uma medida, você vai ter um volume em cima e um volume embaixo. O número de vezes que esse volume daqui é maior que o volume de água corporal é o número de vezes que você depurou a água corporal do paciente, tá? Então, você vai ter uma relação de volumes quando você tem o KTV. É uma relação adimensional, é um clearance fracional, né? Então, por exemplo, se você tem um KTV de 2, significa que é o número de vezes que a água corporal do paciente foi depurada do dissoluto, no caso, a ureia. Então, se você tem um KTV na hemodiálise de 1,5, você depurou 1,5 vezes a água corporal do paciente. E teria, então, na hemodiálise que mensurar, como eu estou comentando com vocês, teria que mensurar o líquido, a ureia no líquido, para você fazer uma medida direta do clearance. Na hemodiálise, você calcula o KTV, então, através de programa de computação, né, de modelo de cinética da ureia ou através de fórmula. Mas na peritoneal, a gente vai medir diretamente cada componente aqui da fórmula do KTV, tanto K, quanto T, quanto V. Então, como que a gente vai fazer isso? A gente, por convenção, se refere ao KTV da diálise peritoneal como KTV semanal, mas a gente mede o KTV de um dia, o KTV de 24 horas e multiplica por 7. Como na diálise peritoneal a função renal residual é mais preservada, a gente leva ela em conta na hora de prescrever a dose de diálise, embora isso também deva ser feito na hemodiálise também, né? O ideal é que a gente, que a gente coloque, leve em consideração na hemo também o que o paciente tem de função renal residual para a gente poder prescrever, né? Até para prescrever, por exemplo, uma diálise incremental, tanto na hemo quanto na peritoneal, que é você prescrever uma dose menor de diálise para o paciente, levando em conta a função renal residual. Mas aí já é outro assunto, né? Mas vamos falar então primeiro como é que a gente calcula o KTV. Então a gente vai somar o KTV peritoneal de um dia com o KTV renal de um dia e multiplicar por 7 para chegar ao KTV semanal. Para a gente calcular o KTV peritoneal de um dia, a gente vai pedir para o paciente coletar o líquido em 24 horas. Se for no CAPD, ele traz as 4 bolsas para a gente que foram drenadas em 24 horas e a gente coleta amostras dessa solução para ter uma ureia média ali do dialisato. Ou se for na DPA, a gente pede para o paciente drenar todo o líquido num balde ou numa bacia grande ali, drenar todo o líquido, homogeneizar e coletar uma amostra daquela ureia com o coletor de urina. A gente dá para ele o coletor de exame de urina e ele traz para a gente uma amostra do dialisato. Então, você vai ter uma amostra do líquido de diálise para dosar a ureia. E você vai dividir isso pela ureia sérica, multiplicar pelo volume que foi drenado. Com isso, você vai ter uma medida de clearance e, por convenção, a gente se refere a isso como litros, tá bom? E vai multiplicar pelo tempo. Então, e depois a gente vai somar com o KT renal diário, que é a ureia. A gente pede para o paciente, além de coletar o líquido de diálise de 24 horas, vai coletar também a urina de 24 horas. E nessa urina de 24 horas, a gente vai fazer o KTV renal. Vai colocar o clearance de ureia da urina. A ureia na urina dividida pela ureia sérica, que vai multiplicar pelo volume urinário em 24 horas. E com isso a gente vai ter 2 medidas de volume no tempo e vamos dividir isso tudo pelo volume de água corporal, que vai ser calculado por um programa de computador, certo? E com isso a gente vai somar, então, o KTV renal e peritoneal, multiplicar por 7 e ter o valor final do KTV do paciente. Além disso, a gente pode levar em conta também o clearance de creatinina peritoneal. A gente vai ter o clearance de creatinina, lembrar que a gente sempre vai adequar para a superfície corpórea. A gente vai somar o clearance de creatinina peritoneal e renal de um mesmo dia e vai multiplicar por 7. O clearance peritoneal diário, a gente vai fazer a creatinina do dialisato sobre a creatinina sérica e multiplicar pelo volume para a gente ter esse clearance.
E o clearance renal diário, a gente vai fazer, na verdade, a taxa de filtração glomerular, da mesma forma que a gente faz para o paciente em outras situações, a gente vai fazer uma média do clearance de creatinina e de ureia, vai somar os dois e dividir por 2 para corrigir para o excesso de secreção de creatinina na urina e o excesso de reabsorção de ureia que ocorre na fisiologia renal naturalmente, né? E vai corrigir isso tudo para superfície corpórea, tá bom? Então, a gente mede o KTV e o clearance de urina. O clearance peritoneal e renal e soma. Juntando tudo isso aqui, como que a gente vai, então, qual que é o valor de KTV e de clearance ideal para um paciente? Quando se prescrevia tanto hemodiálise quanto diálise peritoneal nos primórdios aí dos métodos, a gente fazia tudo de forma empírica, né? A gente não, ainda bem, eu não era dessa época, né? Também não sou tão velha assim, mas era feito de forma empírica, simplesmente se olhava se o paciente não estava urêmico, se os exames estavam minimamente adequados, não tinha um marcador e que você pudesse correlacionar com desfechos ali na década de 70, 80, na década de 80 que surgiram os marcadores de adequação em hemodiálise, e para peritoneal o que surgiu de mais contundente foi na década de 90, e foi com esse primeiro estudo chamado CANUSA, que foi um estudo feito no Canadá e nos Estados Unidos, multicêntrico, em que se colocaram mais de 600 pacientes em diálise peritoneal, seguiram por 2 anos, eles tinham alguma função renal residual, e eles partiram de um primeiro princípio que a gente usa até hoje. Vamos considerar que 1 ml por minuto de clearance peritoneal seja igual a 1 ml por minuto de clearance renal. Vamos somar esses 2 clearances, vamos calcular o KTV e o clearance do paciente e vamos ver, eles simplesmente observaram, vamos ver se quem tem mais KTV e quem tem mais clearance tem melhor sobrevida. E o que eles viram depois de 2 anos é que os pacientes que tinham um KTV semanal acima, com 2,1 ou mais, eles tinham uma tinha uma sobrevida de 78% em 2 anos, e que se você diminuísse em 0,1 esse KTV semanal, isso aumentava em 5% o risco relativo de óbito, e se você diminuísse em 5 litros por semana o clearance de creatinina, isso aumentava em 7% o risco relativo de óbito. Então, foi a primeira vez que se demonstrou que quanto mais diálise, melhor a sobrevida do paciente. E aí, com isso, em 97, o DOC, na época era chamado de DOC, não era nem CADOC, determinou, então, que você tinha que ter alvos de clearance e de KTV para o paciente. Então, e eram alvos diferentes. No CAPD, o paciente tinha que ter um KTV de 2, no CCPD, um KTV de 2,1, e na NIPD, um KTV de 2,2, semanal, somando o peritoneal e o renal. E, além disso, ele tinha que ter um clearance aqui, pelo menos acima de 60 litros por semana. O que quer dizer 60 litros por semana? Se a gente imaginar que um dia tem 1.440 minutos, isso vezes 7 dias na semana, tem mais ou menos 10.000 minutos uma semana. 60 litros por semana, 60 litros é 60.000 ml, dividido por 10 minutos, que é o número de minutos na semana, dá mais ou menos 6 ml por minuto. Então, o paciente tinha que ter pelo menos um clearance ali de 6 ml por minuto. Mas a gente se refere por convenção em litros por semana. Então, vocês veem, você fala, está dialisando, está um super clearance, nossa, 60 litros por semana, parece que é muita coisa, mas na verdade não é, né? É 6 ml por minuto de clearance, em média. Então, por isso que o paciente tem que seguir direitinho a prescrição, porque senão ele está por um fio para ficar urêmico, com acidose, né? Então, por isso que a dose não é tão alta e que tem que ser seguida a prescrição diária, tá? E, então, eles fizeram os alvos até ser publicado em 2001 um estudo chamado CANUSA, que foi, primeiro uma reanálise do CANUSA, e eles viram que, na verdade, o que estava melhorando a sobrevida dos pacientes não era nem o tanto de KTV renal que os pacientes tinham, era a função renal residual que estava impactando no KTV total, e que quanto maior a cada aumento de 5 litros por semana no ritmo de filtração glomerular tinha uma redução de 12% no risco relativo de óbito desse paciente. E para cada aumento de 250 ml do volume urinário, diminuía em 36% o risco relativo de óbito.
E que, na verdade, o clearance peritoneal e a ultrafiltração não estava predizendo a mortalidade. Então, esse foi uma grande surpresa, porque a gente sempre estava correndo atrás de muita diálise, muitas trocas, cavidade úmida para os pacientes na DPA, achando que isso que estava fazendo diferença, e, na verdade, o que estava fazendo diferença nesse estudo, quando foi reanalisado, era a função renal residual. Aí depois, então, em 2002, foi publicado um estudo que foi feito no México, chamado ADMEX, que era o maior estudo randomizado em diálise peritoneal. Foram quase 1.000 pacientes randomizados em um grupo controle, que faziam 4 trocas de CAPD de 2 litros, a diálise padrão, e um outro que foi feita uma intervenção para você ter um clearance de creatinina peritoneal alvo de pelo menos 60 litros por semana. E como é que eles faziam para aumentar esses 60 litros por semana de clearance? Ou eles aumentavam o volume de infusão, infundia bolsa de 2,5 litros, que a gente também tem no Brasil, ou bolsa de 3 litros, que a gente não tem no Brasil, e aumentava o número de trocas. Ao invés de 4 trocas, fazia 5 trocas, e foram ver o que acontecia nesses pacientes com maior dose na diálise peritoneal. E eles viram que os grupos realmente foram diferentes. O KTV peritoneal no grupo controle era de 1,62 e no grupo com intervenção o KTV médio era de 2,13. E que no final das contas esses grupos não tinham diferença na sobrevida mesmo depois de ajustar para várias variáveis. Então foi uma surpresa a gente ver que, nossa, a gente ficava fazendo muita diálise e não fazia tanta diferença na prática, né? Então, com isso, a partir de 2005, mudou o alvo de KTV. O KTV ideal passou a ser acima de 1,7, então baixou o alvo. Tá? Então, foi bom, porque de uma hora para outra, todos os pacientes do ambulatório estavam adequados, porque a gente ficava correndo atrás de 2, 2,1, 2,2 de KTV, e não precisava. 1,7 já é suficiente para você manter a dose de diálise e aumentar. Isso você muitas vezes, só aumenta efeito colateral e a sobrecarga do paciente em termos de troca, né? E começou, depois disso aqui, recomendação semelhante para todas as modalidades, para CAPD ou para DPA e para qualquer categoria de PET. Retirou aquele alvo de clearance de creatinina de 60 litros por semana, porque a gente via na prática que era muito fácil você adequar o KTV de ureia, mas era muito difícil você adequar o clearance de creatinina, porque a ureia era mais fácil, é uma molécula menor, é mais fácil de você dialisar. Então, no ambulatório, a gente viu os pacientes com KTV bom, e muitas vezes o clearance de creatinina estava ali 40, 50, não estava ideal, e você, para conseguir que fosse ideal de creatinina e ureia, você tinha que colocar muitas trocas, o que a gente acabava não fazendo. Então, foi retirado esse clearance e manteve essa ideia de que você tem que somar o KTV renal e peritoneal para atingir esse 1,7 por semana. E por que é 1,7 e não é 1,2 que nem lá na hemodiálise? Provavelmente porque, como é um clearance contínuo tem maior eficiência do que um clearance intermitente, e você não tem desequilíbrio. Você não tem aquele desequilíbrio da hemodiálise que você sai com a ureia muito mais baixa no final, isso depois, no final da sessão de hemodiálise, essa ureia vai acabar subindo depois, você não tem esse desequilíbrio porque é um clearance contínuo. Isso é uma teoria para explicar por que você na peritoneal, com menos KTV, você tem a mesma qualidade de diálise do que na hemodiálise, né? E tem uma hipótese também do pico de concentração, que, na verdade, na peritoneal, a gente vê no ambulatório, os pacientes ficam aquele valor ali de 80, 100, 120 de ureia, de forma contínua. Não tem aquele, igual na hemo, que você tem 180, 200 de pico de concentração de ureia pré-diálise, que talvez esses picos seriam mais tóxicos do que níveis contínuos um pouco mais baixos, né? Então, isso seria uma hipótese, né, para explicar por que a gente tem um KTV aqui mais baixo, porque se você for pensar em termos de KTV semanal, na hemodiálise, então você tem que ter pelo menos 3,6, né, que seriam 3 sessões de 1,2, e na semana na peritoneal, 1,7 já é suficiente. Como eu falei para vocês, como é que a gente vai prescrever? Vai ser CAPD ou DPA, de acordo com a preferência do paciente. E se for DPA, a gente vai depender da função renal residual para definir se vai ser só noturna ou se vai sair com a cavidade úmida na DPA, vai ser a CCPD. Depois que a gente prescrever, a gente vai fazer ajustes posteriores de acordo com o PET e o KTV. Na CAPD, a gente prescreve, então, 4 trocas de 2 litros. Se o KTV estiver baixo, a gente pode passar para 2,5 litros, e isso aumenta em até 20% o clearance peritoneal. 3 litros é indisponível.
5 trocas, eu evito muito fazer, porque impacta muito na qualidade de vida e na aderência, né? É difícil a pessoa fazer 5 trocas durante o dia. Autotransportadores na CAPD, só se ele tiver muita função renal residual para compensar uma eventual reabsorção do líquido, ou ele tiver disponibilidade de ecodestrina na troca noturna. Lembrar que ecodestrina a gente não tem no SUS, então restringe muito, né? Só paciente de convênio, e mesmo assim nem todo convênio libera. E se o paciente for autotransportador tiver no CAPD, ele vai ter que transferir para a DPA, que está em inglês, né? APD, mas é a DPA. Como que a gente prescreve DPA? Isso vocês precisam saber. Lembrar que na DPA a gente tem que dar 4 itens na prescrição. O tempo total, o volume total, o volume de infusão e o volume de última infusão. Eu vou falar isso mais para frente. Mas se a gente prescreve NIPD, vão ser 9 horas, o tempo total de 9 horas, o volume total de 10 litros, sendo que vão ser 5 trocas de 2 litros, o volume de infusão de cada troca, 2 litros. Isso é uma prescrição padrão que a gente usa, é a mais comum. Pode ser diferente? Pode, mas eu acho que quanto mais a gente padronizar, é melhor, e a gente vê que isso dá certo na prática, no ambulatório, porque se a gente começa a fazer muitas prescrições mirabolantes, vocês, na hora que vocês vão prescrever na vida, aí vocês não vão lembrar de nenhuma que a gente vê na prática. Então, vamos guardar pelo menos essa padrão, tá bom? E a gente vai trocar de NIPD para CCPD quando o paciente perde a função renal residual. Isso a gente percebe que aumenta o clearance peritoneal em 30% a 35%. Mas tem a desvantagem de reabsorver o líquido ao longo do tempo ali, quando fica o líquido na cavidade o dia todo. Então, pode precisar de uma drenagem durante o dia, ou se tiver disponibilidade, usar ecodestrina. Lembrar que a troca diurna tem que ficar uma permanência de pelo menos 4 horas. Se o paciente está na DPA e é baixo transportador, você pode reduzir o número de ciclos, deixar, por exemplo, 4 ciclos de 2,5 litros ou 3 ciclos de 3 litros, ao invés daqueles 5 de 2, para tentar deixar mais tempo líquido e não perder tanto tempo infundindo e drenando. Mas, em geral, baixo transportador, com baixa função renal residual, a gente tem que passar para CCPD, colocar a cavidade úmida. Não necessariamente mudar para CAPD, mas, em geral, colocar a cavidade úmida. Autotransportadores, se tiver na cicladora, eventualmente você pode aumentar o número de ciclos para diminuir o tempo de permanência da glicose na cavidade. Em geral, no máximo 7. A gente raramente usa isso, porque também tem maior custo, você vai usar mais líquido, diminui a reabsorção, a remoção do sódio, porque o sódio, para ser removido, a gente vai falar na próxima aula, ele precisa de um tempo maior de permanência, com isso o paciente tende a ficar hipernatrêmico, e você aumenta a exposição e a absorção de glicose. Então, o autotransportador, em geral, a gente deixa 5 trocas durante a noite e deixa um período curto de tempo na máquina, com a cavidade úmida durante o dia, tá bom? E lembrar e aumentar o tempo na cicladora, deixar mais do que 9 horas, eu não costumo fazer, porque eu acho que mais do que 9 horas por dia fazendo diálise, aí já compromete demais a qualidade de vida. Eu tento correr, nunca dá certo, né? Então, mas agora eu vou falar para vocês 4 casinhos que eu trouxe para demonstrar como é que a gente adequa o paciente na prática. Só para finalizar. Então, aqui a gente tem uma paciente de 65 anos que veio do tratamento conservador para fazer diálise peritoneal. Por que eu estou falando veio do tratamento conservador? Ou seja, ela tem função renal residual. A etiologia dela era uma GNC. Urinava 1,5 litro, um MC ok, 27. O IMC impacta para a gente? Não necessariamente, porque a gente consegue adequar mesmo pacientes grandes. O difícil de você colocar um paciente grande na diálise peritoneal, um paciente obeso, é o implante do catéter, porque ele tem ali um espesso tecido celular subcutâneo. Mas como o nosso implante é feito por cirurgião, a gente não tem visto isso como um empecilho para a técnica, tá bom? Então, essa é uma paciente fácil de adequar, né? Urinando bastante. Ela começou em CAPD, porque muitas vezes, até é interessante o paciente até ele aprender a técnica. Isso tem serviços que fazem isso, até é bom para o paciente saber também como é que faz a técnica manual, caso a máquina dê problema, falte luz. Mas é complicado a gente pôr o paciente em CAPD inicialmente, porque muitas vezes ele já fala, olha, se não for na máquina, para mim já é inviável.
Mas se o paciente quiser começar em CAPD, como foi esse caso, ok. Fazia 4 trocas por dia, como urinava bastante, fazia tudo a 1,5% com cálcio normal. Evoluiu com edema progressivo de membros inferiores e depois a gente colocou uma bolsa de 4,25 à noite. Como é que veio o KTV desse paciente? Primeiro a gente fez o PET. Era médio ou alto transportador. As categorias médias, em geral, são fáceis de adequar. Quando a gente somou o KTV renal ao peritoneal, deu um KTV de 2,67. Então, isso atingiu com facilidade o nosso KTV-alvo de 1,7, ok? E o KTV, aqui, o clearance aqui em litros por semana, renal e peritoneal, aqui o clearance total, e aqui o clearance de creatinina em ml por minuto, 4 ml por minuto, 2 ml por minuto. Então, vocês veem, é pouca função renal residual, se a gente for olhar em ml por minuto, um volume urinário relativamente baixo, mas baixo para quem não está fazendo diálise. Para quem está fazendo diálise peritoneal, isso para a gente é ótimo, porque olha como contribui para o KTV, né? E essa paciente, depois de um tempo, ela quis transferir para a DPA para melhor adequação ao estilo de vida, não queria fazer troca durante o dia. Quando a gente foi prescrever a DPA, a gente manteve ela com a cavidade seca, porque tinha função renal residual. Como que a gente prescreve? Então, 4 itens. Tempo total, 9 horas. Volume total, 10 litros. Aí você combina com a enfermagem como que você quer a concentração de glicose das bolsas. Para a máquina, tanto faz. Aqui, no caso, foi uma de 1,5%, uma de 2,5%, com cálcio normal. Volume de infusão, 2 litros em cada ciclo. E volume de última infusão, 0. Como é que essa paciente ficou ao longo do tempo? Com 4 anos de diálise, ela ainda tinha função renal e peritoneal adequada, KTV acima de 1,7. Aqui, com 5 anos, o que aconteceu? Ela evoluiu com perda da função renal residual e ficou só o KTV peritoneal. Ficou acima de 1,7? Ficou. Então, teoricamente, está adequado? Tá. Mas a gente não se sente confortável deixando o paciente com cavidade seca, o paciente que não tem função renal residual. Porque aqui a gente está vendo só adequação de ureia, a gente não está vendo moléculas maiores, não está vendo retirada de fósforo, de molécula média. Então, é o mesmo caso na hemodiálise. Tem paciente que atinge o KTV com 3 horas de sessão. E nem por isso você desliga a sessão dele com 3 horas, você deixa 4 horas, porque você sabe da importância de outros solutos. Então, aqui, o que a gente faz na prática? Embora não tenha nenhum estudo que mostre essa diferença de desfecho, em termos de melhorar a dose de diálise acima de 1,7 no paciente com pouca função renal residual, na prática, é isso que a gente faz para manter o paciente bem dialisado, até porque a gente vê que ele não fica bem dialisado, mesmo atingindo esse 1,7 só com a noturna, se ele não urinar, tá bom? Aí, o que a gente faz, então, com esse paciente que perdeu a função renal residual? A gente passa para a cavidade úmida, passa para a CCPD. Então, ficou tempo total, 9 horas. Aí, o volume total, em vez de 10, passa a ser 12 litros, com volume de infusão de 2 litros e o volume de última infusão de 2 litros. Só que essa paciente, ela falou, olha, a hora que eu estou ficando com esses 2 litros, por ser médio ou autotransportadora, ela acabava inchando, aumentando o peso, porque a drenagem inicial era baixa. Com isso, a gente fez uma troca manual, ela passou a drenar o líquido no meio do dia com uma solução a 2,5% de glicose. Com isso, olha como é que foi o KTV peritoneal dela com a cavidade úmida, de 1,84 para 3,17. Olha como melhorou. Então, ela ficou super bem adequada, mesmo sem ter nenhuma função renal residual. Ficou em terapia 6 anos e 4 meses e teve nesse período todo só 2 peritonites. Tá bom? Então, só para vocês verem como é que é a linha do tempo aí em termos de adequação. Um outro caso clínico, uma moça de 34 anos, uma GESF, veio urinando meio litro, uma paciente que não era grande, né, sem inchaço. Como é que a gente prescreveu? Ela urina 9 horas, 10 litros no volume total, 2 litros de infusão, última infusão de 0, ou seja, uma NIPD. Como é que veio o primeiro KTV dela? Olha, mesmo urinando só 200 ml, o KTV renal 0,2, um peritoneal de 2,13, ela era médio-baixo transportadora, estava adequada. Depois de 4 anos, quando ela perdeu totalmente a função renal residual,
Aqui nós estamos falando só em termos de KTV, de dose de diálise, em termos de solutos, né? Mas é claro que a gente tem que ver outras questões, aspectos nutricionais, né? Não vou entrar nesse detalhe aqui na aula, senão vai ficar muito extenso, mas aspectos nutricionais e condição de volemia também, tudo isso faz parte da adequação, né? Fósforo, que às vezes você precisa mudar a prescrição, porque o fósforo não está melhorando só com quelante, com dieta, né? Mas aqui falamos em termos de ureia, tá? Então, ela ficou bem adequada de uma forma global com esse KTV peritoneal, mas na hora que perdeu a função renal residual, a gente mudou ela para CCPD. E olha, ela é médio-baixo transportador, olha como a UF dela é boa. Né? Baixo transportador mantém mais a glicose na cavidade e mantém a UF. Passamos para CCPD, 9 horas, volume total 12 litros, com uma bolsa de 1,5, uma de 2,5, volume de infusão 2 litros e volume de última infusão 2 litros. Depois de 7 anos na diálise peritoneal, ela ficou com essa cavidade úmida, mas ela começou a inchar, aumentar o peso e a drenagem inicial melhorou. Então, provavelmente, esse peritônio deve ter mudado a característica. Ele pode ter deixado de ser médio-baixo e começou a reabsorver uma parte do líquido. E a UF total dela também caiu. Foi para 400 ml. E ela começou a inchar e falou, tem alguma coisa errada, já não está mais funcionando o meu peritônio como era antigamente. Aí a gente colocou uma troca durante o dia de 2 litros, mas a gente achou estranho ter mudado a característica. A gente repetiu o PET e ela mudou para autotransportadora. É comum mudar? Não. O mais comum é não mudar. Tá? E da minoria que muda, o mais comum é virar autotransportador, é esse peritônio ficar mais fibrosado e mais neovascularizado, e com isso ele reabsorve mais a glicose. Foi o que aconteceu com essa paciente. E aí, ela com esse status de autotransportadora, a gente podia manter ela com essa troca manual durante o dia, mas ficou mais conveniente para ela colocar icodestrina, até porque icodestrina não vai reabsorver glicose, não vai dar hiperglicemia, não vai aumentar peso, a presença de glicose também pode dar mais dislipidemia, então para ela foi ótimo, tá bom? E com isso ela ficou 7 anos na diálise peritoneal, um KTV super adequado, uma UF de 950, e ela ficava com 2 litros de líquido na cavidade durante o dia, e na hora que ela drenava, ainda tinha uma UF aqui de 300 ml com ecodestrina, tá bom? Um terceiro caso, uma paciente de 49 anos, tinha uma história já longa de doença renal, que então é o outro tipo de situação, é o paciente que vem da hemodiálise e já vem sem função renal residual. Tá? Então, qual que era a história dessa paciente? Quando ela teve diagnóstico de doença renal crônica, ela ficou em CAPD por 2 meses em outro serviço e foi transferida para hemodiálise depois, ficou 11 meses na hemo e depois de 1 ano, então, ela transplantou. Depois de 10 anos do transplante, perdeu a função renal do enxerto, a função do enxerto, voltou para a hemodiálise. Depois de 5 anos na hemodiálise, ela foi encaminhada para a diálise peritoneal por falência de acesso. Então, é o paciente que a gente recebe também na peritoneal. É aquele que não tem mais acesso, é anúrica, era hipertensa, inativa para transplante renal, porque tinha trombose de veias ilíacas. Então, você tem que resolver essa paciente sem função renal residual de alguma forma lá na peritoneal, né? Não vai transplantar, não urina, e a peritoneal dela tem que dar certo. Um MC de 33. Ela ainda tinha dificuldade cognitiva para entender o método. Então, a enfermagem, depois de muita luta, conseguiu superar essas questões cognitivas e optou por fazer a troca manual, por causa da dificuldade de entender o funcionamento da máquina. E a paciente começou, então, fazendo 4 trocas por dia, 3 trocas de 2 litros a 1,5 e uma noturna 4,25, já que ela não urinava. E depois de 1 mês, ela veio super brava, porque tinha ganho 7 quilos, estava inchada, e falando que a drenagem das bolsas de 1,5 drenava sempre menos do que ela tinha infundido. E veio falando, olha, eu sabia, esse negócio de diálise peritoneal não dá certo. E aí, na verdade, não era que não dava certo, era porque ela estava com a prescrição inadequada para o caso dela, porque a gente fez um PET e, para a infelicidade dela e nossa, ela era autotransportadora, que é o pior paciente para estar no CAPD. Então, quando ela ficava muito tempo com o líquido na cavidade, esse líquido acabava reabsorvendo, e ela não tinha função renal residual, então ela tinha que passar para DPA de qualquer forma, não tínhamos alternativa. E tínhamos que passar com um dia parcialmente úmido, porque ela não tinha função renal residual. Então, foi uma luta para treinar, para ela aprender, mas ela aprendeu. E aí, durante o tratamento, durante o treinamento, ela ficou com 4 trocas durante o dia.
fazia 2 a 1,5 e 2 e 4,25. Então, de forma alternada, 1,5 e 4,25, 1,5 e 4,25. Até ela treinar. E como é que ficou a DPA dela? 9 horas, volume total de 10 litros, volume de infusão de 2 litros, saía com a cavidade úmida, e às 16 horas ela colocava 2 litros a 2,5% para completar a dose de diálise e não reabsorver esse líquido. Com isso, ela mantinha uma UF ali de 500 a 800 ml e ficou euvolêmica, mas fazendo uma restrição hídrica rigorosa. Claro que, e um KTV de 2. É claro que esse é o pior caso, né? A pior situação, aquele que é autotransportador, não tem condição de transplantar, e você tem que manter na peritoneal de qualquer forma, né? Mas só para vocês terem ideia, então, como é que a gente maneja o autotransportador. E para finalizar aqui, o próximo caso, uma paciente de 25 anos, que quando ela tinha 24 anos, um ano antes dela de ser admitida, ela foi submetida a um transplante renal preemptivo. Ela acabou perdendo o enxerto por uma MAT e fez uma enxertectomia. Fez peritoneal até agosto de 2015, quando ela foi ficou na EMO até agosto de 2015, e em agosto de 2015, então já depois de um tempinho em EMO, ela veio para DP por opção, porque a mãe fazia diálise peritoneal, ela achou que era um método que ficaria melhor para ela. Urinava 1.500 ml, tinha de comorbidade só hipertensão, um IMC baixo, então fácil de adequar. O PET baixo transportadora, a gente urinava bem, ficou em NIPD, 9 horas, volume total de 10 litros, volume de infusão 2 litros e volume de última infusão 0. Uma UF em torno de 600 ml e um KTV total bom, somando renal e peritoneal, ficou euvolêmica. Perdeu progressivamente a função renal ao longo da terapia, depois de 3 anos a gente passou ela para CCPD, o PET baixo transportadora. Então, ela nem precisou de fazer troca durante o dia, porque ela, por ser baixo transportadora, ela mantinha a glicose no líquido, na cavidade por mais tempo. Então, ela fazia 9 horas, com volume total de 11 litros e meio, uma bolsa de 6 litros a 1,5, uma bolsa de 6 litros a 2,5. E por que 11 litros e meio? Porque ela fazia 2 litros à noite em cada troca, então 5 de 2 litros dá 10, e saía com 1,5 litro, porque ela tinha uma hérnia incisional. Depois foi corrigida ela na diálise peritoneal, essa hérnia. Isso é tema para outra aula. Mas, enfim, com isso ela tinha uma drenagem inicial em torno de 1.500, ou seja, saía o que tinha sido infundido na hora que ela ligava a máquina, e o F em torno de 1.400 ml. Ao longo do tempo, ganho progressivo de peso, e a gente passou para 2 bolsas de 2,5%. E ela começou a ficar inchada, a gente perdeu ali o time, e ela acabou internando na UTI por edema agudo. Quando ela chegou na UTI, o que falaram para ela? Olha, seu peritônio não funciona mais, porque é uma frase que sai muito naturalmente das pessoas que não estão acompanhando o paciente em geral. E aí fala, olha, seu peritônio não funciona, nós vamos ter que transferir você para ele. Ela entrou em contato com a gente lá no ambulatório e falou, doutora, eu não quero mudar para hemodiálise, estão falando que meu peritônio não funciona. Eu falei, não, seu peritônio funciona. O que estava faltando era a gente adequar a sua prescrição. Então, o que a gente fez ali na urgência para não precisar mudar essa paciente para hemodiálise? A gente passou ela para o que a gente chama de DPA de alto volume. Tá? É o pessoal de Botucatu, que tem muita experiência com diálise de agudo, que batizou essa terapia de DPA de alto volume. E o que é? Você simplesmente muda a programação da máquina. Você passa para você otimizar a paciente, otimizar a diálise e tirar ela daquela urgência. Você muda de 9 horas o tempo total para 24 horas. Eu vou dar aqui um exemplo de prescrição. Você pode colocar um volume total de 36 litros e usar, por exemplo, 3 bolsas de 6 litros a 1,5% e 3 bolsas a 4,25%. Um volume de infusão de 2 litros e um volume de última infusão de 0. Ou seja, o paciente vai fazer uma diálise em 24 horas, bem otimizada, que vai dar uma permanência, vai dar em torno de 18 ciclos em 24 horas, e com isso ela vai perder bastante líquido, vai otimizar os exames, e você consegue tirar ela do edema agudo, claro, desde que não seja uma franca insuficiência respiratória, né, que você acha que não vai dar tempo de esperar essas 24 horas, você consegue tirar o paciente da urgência
dessa forma. Agora, se você falar, doutora, não tem lá no meu serviço, não vai ter ninguém para fazer essa prescrição aqui. A paciente trouxe a cicladora dela, não vai ter enfermagem para fazer essa mudança na prescrição. Você pode usar a própria cicladora do paciente com a prescrição dela e usar ela de dia e de noite. Né? Então, chegou lá no pronto-socorro, paciente hipervolêmica na diálise peritoneal, está com a cicladora? Liga na hora que a cicladora faz de dia, desliga, de noite liga de novo, e com isso você consegue tirar o paciente da urgência. E aí, depois que tirou da urgência, a gente readecou a prescrição dela. Foi só colocar uma troca manual diurna no meio do dia, que aí ela aumentou a UF e ficou euvolêmica. Ela não tinha direito a ecodestrina, então, dessa forma, a gente manteve a paciente na diálise peritoneal, tirando ela da urgência, através de uma prescrição diferenciada na UTI. Tá bom? Era isso que eu queria falar para vocês.